Jornal Entrevistas Especial deste mês tem como convidada a professora e pesquisadora Rita de Cássia Lins e Silva. Bem-vinda novamente, Rita. Muito obrigada, Caio, pelo convite bom, é uma satisfação, né? Sempre estar presente aí nesse canal que você abriu para o debate filosófico e dentre outros, claro. Obrigado. E o tema especial deste mês é a filosofia e direitos humanos. Como relacionar filosofia e direitos humanos, Rita? Bom, hoje nós temos a filosofia presente nas disciplinas, né, de direito, muito embora falte um espaço na filosofia para o direito. Contudo, existe a filosofia do direito. E ela pensa justamente essas questões que estão voltadas para, vamos dizer, questões básicas. A igualdade, a liberdade, enfim, que é uma matéria tanto de direito quanto de filosofia. E quando nós falamos em liberdade e quando nós falamos em igualdade, nós estamos no cerne da questão dos direitos humanos. O que se discute na atualidade, e é, digamos assim, um dever que tenho, ou uma obrigação, para com o que eu venho pensando a partir de alguns autores, como Chantal Mouffe, e outros que apresentam já uma panorâmica teórica acerca de como pensar os direitos humanos. Então, na teoria da democracia radical, particularmente, elaborada, pensada por Ernesto Laclau e a própria Mouffe, nós temos o quê? Nós temos um grande baluarte, vamos dizer assim, do pensamento filosófico e, ao mesmo tempo, interagindo com o direito, que é o pluralismo. Porque falar de direitos humanos não é assim, é uma história muito longa, mas, obviamente, que se materializou a partir da Revolução Francesa. Daí eu não digo que é uma outra história, mas um pedaço bem complicado dos direitos humanos, porque eu tenho toda uma ideologia, né, e crio uma noção de direitos relacionados à natureza humana. Essa é a base filosófica. Porque dentro da sua pergunta, qual a relação entre filosofia e direitos humanos, eu diria, em suma, a própria ideia de natureza. Essa ideia de natureza é, digamos assim, o escopo, o estandarte, né, dos direitos humanos. Então, por isso, hoje, daí a importância da sua pergunta, se questiona, mas que direitos são estes? Claro que, se você for pensar os direitos humanos do ponto de vista de um país, como o Brasil, por exemplo, você vai, de início, ter que refleti-lo, os direitos humanos, a partir da Constituição, quando se refere aos direitos fundamentais. E um dos direitos fundamentais, ou se não o princípio da própria Constituição, né? Os princípios que são a democracia, a liberdade, a igualdade. Então, esse viés está sendo trabalhado atualmente a partir de uma perspectiva plural do mundo. Porque ao invés de trazermos os direitos humanos a partir de uma visão universal, muito racionalizada, mas um racionalismo que nasce o quê? Com a modernidade, com o liberalismo clássico, e vem depois ser contestado, bom, pela própria, vamos dizer assim, pela escola de Frankfurt. E daí
uma das problemáticas de colocar... essa aqui é uma entrevista abençoada por Deus. Né? Sim, claro. Eu não vou receber do meu amigo sem um... Feita a pausa, não sei se é bom Escola vinho, de Frankfurt. não sei se é bom vinho, mas eu acho Tá que bom. eu acho que sim. Deixar o pessoal com água na boca. Na boca. Nesse friozinho, né, cara? Então, não, a Escola de Frankfurt, isso aí, eu estou misturando, eu sei que é uma bordoada de assuntos, mas que tem a ver com a pergunta. Então, de forma resumida, estou tentando dizer dessa relação. Então, nós temos o mundo moderno, né, baseado em uma filosofia liberal que pariu os direitos humanos, que o concebeu a partir de princípios que foram, digamos assim, constituídos e positivados, portanto, na modernidade. Então, isso é filosofia pura. Aí daí vem o contratualismo, etc. e tal. Mas esses princípios foram até a Revolução. São a causa, né, da Revolução, eu diria. Porque, engraçado, às vezes, Rousseau, coisa e tal. Não, Rousseau veio, pensou uma Constituição para garantir direitos. Dentre eles, se não o maior, a liberdade. E hoje, novas teorias aparecem, justamente para garantir essa liberdade. Isso é possível ser pensado a partir, por exemplo, da democracia radical. Isso é possível ser pensado, por exemplo, através da razão populista, elaborada por Ernesto Laclau. Então, nós hoje vivemos pelo menos dentro do meu recorte, um cenário filosófico que se aproxima dos direitos humanos, não de uma forma descritiva, ou não sei, porque as pessoas pensam assim, direitos humanos, vou defender fulano que foi preso, cicrano que foi violado assim, dentro da prisão e tal. Os direitos humanos é muito maior do que isso, envolve essas teorias, e que são muito ricas, embora desafiadoras, mas aí é onde reside a grande virtude, que chega para repensar essa relação entre filosofia e direito. Daí, como exemplo de uma das problemáticas dessa relação, seria a discriminação. Sim, poderia sim trazer como um dos elementos que coadjuva, né, com esse contexto. Relacionando a história e a antropologia, vamos aplicar aos direitos humanos. Como é que surgiu? Você já falou até na primeira conversa sobre os direitos humanos, como é que eles surgiram e tal, mas olhando ali, acho que basicamente, eu pelo menos de fora interpreto assim que existe uma forte ligação com a antropologia filosófica também. É o homem pensado em sua totalidade. Sim. São muitos teóricos que pensam hoje, de um tempo para cá, os direitos humanos. Uns que questionam, outros que concordam com o princípio maior dos direitos humanos, que é esse contexto de universalidade e racionalidade. Nesse contexto universal e racional, eu encontro um sujeito, um indivíduo, monológico, autocentrado, único, como se existisse uma forma de construção do eu, como se eu pudesse parir o meu próprio eu.
E não é assim. Por isso, historicamente, os direitos, eles foram constituídos, né, através de inúmeras reivindicações. Vamos dizer assim, o parlamento inglês, né, a própria Revolução Francesa. E, para fechar, a independência americana. Então, você tem passagens muito marcantes na história, muito mais do que a origem dos direitos humanos em Roma, em isso e aquilo. Você tem uma presença dos direitos humanos que pode ser questionada por uma outra presença, que é justamente esse espírito reivindicador, né, e que faz a identidade política, né, aparecer como interlocutor desses direitos humanos tão questionados hoje. Aliás, se fôssemos questioná-lo, começaríamos a ter que questionar a própria base jurídica dele, ou filosófica, perdão, que é o direito natural, que é algo que foi fundado e não construído. Há uma diferença no espírito de fundação, né, do espírito de revolução, de construção e de desconstrução e de reconstrução. Qual a relação antropológica? Bom, há nisso tudo a problemática do indivíduo como sujeito racional e como sujeito de prática. Então nós temos um mundo racional, e exemplifico com essa ideia universalista de entender o mundo e as suas leis, diferentemente de quaisquer outras formas. E essa forma está ligada justamente a esse sujeito autocentrado, que é autossuficiente, digamos assim. Então essa é a relação que eu trago, dizendo que, bom, antropologicamente existe uma relação, né, do sujeito racional, né, autossuficiente, que se perde dentro de um espaço vazio a partir do momento em que os direitos humanos não o reconheçam como parte de um universo. E isso é impossível. Não? Como é que eu vou reconhecer alguém como parte do universo? As curdas, as muçulmanas... Bom, enfim. Também não quer dizer que isso possa sempre se manter de forma estática. Acho que pensar o direito de forma universal é positivo, mas considerar a problemática plural do mundo concreto, da sociedade, deve ser assim algo desafiador, né? A própria consideração da existência de outras culturas, né, que recebem diferentes respostas para ou em relação às diferentes perguntas. Penso que essa relação entre a filosofia e os direitos humanos não esteja distante uma da outra, mas o que eu questiono é a forma como isso acontece. Não importa o que são os direitos humanos, o que importa é como se aplica esse direito dito humano. Isso aí é um grande problema e que está ligado aos direitos fundamentais, porque assim existem
Cada país tem a sua Constituição. O problema dos direitos humanos está na soberania. Esse é o impasse. É o desafio. Como romper com as fronteiras? Até que ponto eu considero que o conflito faça parte desse contexto, ou até que ponto eu tenho que dizer que não, o conflito não faz parte dessa fronteira, aliás, não é um divisor e nem faz parte dessas relações. Não, o conflito há, e justamente por isso se tem que considerar o conceito, não diria conceito, mas o que Habermas, por exemplo, defende, que é uma democracia baseada num consenso formal, moral, né, que vai se posicionar de forma legítima e válida perante a sociedade. Mas eu não sei como é que isso faz o direito, gera o direito. E o direito à diferença? É bem típico, né? Uma discussão de filosofia, aqui poderia colocar vários teóricos, né? Différance, Jacques Derrida. O problema da filosofia, um dos, em relação aos direitos humanos, está justamente, né, usando o termo da professora Chantal, na ineficiência, na impossibilidade de alcançar esse sentido. Né? Que sentido é esse? O do pluralismo, que coloquei anteriormente. Então, sem o reconhecimento, sem o reconhecimento desse pluralismo, a discussão sobre os direitos humanos continuará sendo a mesma. Ou seja, vamos resguardar a imagem de fulano, doutorano, cicrano, vamos interferir na condição daquele que está encarcerado, porque, bom, ouvi dizer que está apanhando. É muito mais além disso. Não é, Caio? Então, Caio, é sempre muito complexo, né? Mas ficou alguma dúvida? Veja, uma questão que nós poderíamos falar, né, nessa entrevista é a questão da violação. Fala-se muito de violação dos direitos humanos. De que forma há essa violação? Eu acho que esse é o assunto principal de uma discussão sobre direitos humanos. Que não parta da conceituação do que seja direitos humanos, mas de como esses direitos são aplicados. Ou seja, existe efetividade, né, com relação ao projeto moderno de uma Constituição que diz ao povo: você é livre e igual? Então, o que eu vejo hoje, Caio, são muitas críticas, né, direcionadas aos direitos humanos por, vamos dizer, racionalistas, por pessoas também reacionárias, mas, enfim, marxistas, feministas. Então, nós estamos na era da crítica aos direitos humanos. Por isso essa pergunta é extremamente importante, porque nós estamos vivendo justamente uma discussão teórica por conta de uma séria inquietude, né,
que mexe justamente com essa vontade de a gente querer contribuir de alguma forma com o mundo. Então, a violação de direitos, eu tenho até tido medo, né, que vire uma regra exceção, que essa exceção vire uma regra. E assim, nós estamos diante de casos tão gritantes que envolvem, né, a violação do que há de mais sagrado para um ser humano, que é a liberdade de amar. Eu acho que isso está ligado ao espírito dos direitos humanos, mas não os direitos em si. Não sei se respondi. Acho que sim. Tá bom. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!